Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha no plenário e quem nos acompanha pela TV Câmara. Faço então a leitura da moção de apoio à criação do Fundo Municipal de Gestão Cicloviário. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, o vereador que apresente subscreve, observadas as disposições regimentais, vem submeter à apreciação do colendo plenário da Casa a presente moção de apoio à criação do Fundo Municipal de Gestão Cicloviário. Em janeiro de 2012, através da Lei nº 12.587, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, os municípios acima de 20 mil habitantes são obrigados, na forma da lei, à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana integrado e compatível com os planos diretores municipais, tendo como um dos principais pontos os incentivos às ciclovias. Área destinada estritamente à circulação de bicicletas, a ciclovia é um espaço utilizado por pessoas que utilizam este meio de transporte. A primeira ciclovia surgiu no ano de 1862. A Prefeitura de Paris separou um espaço específico para as bicicletas, para que essas não transitassem junto às carroças e charretes. A ciclovia é planejada baseada na ideia de incentivar o uso deste meio de transporte alternativo e, sobretudo, viabilizar o seu uso dentro dos padrões de segurança viária. Os parâmetros para a construção da infraestrutura são estudo da rede viária e monitoramento dos cruzamentos, além do tipo de piso ideal para a circulação. A rota, bem como o fácil deslocamento, também são pontos considerados importantes. As placas de sinalização e unidade visual devem ser de fácil visualização. Para que as pessoas se sintam confortáveis ao utilizar a ciclovia, a estrutura deve proporcionar conforto, como largura adequada, itens de segurança, como sinalização visível e piso adequado. Outro ponto da ciclovia é a atratividade que a mesma incide sobre as pessoas. O espaço deve ser elaborado de forma que a rota cruze locais agradáveis e tranquilos, sempre com segurança e comodidade. A formação do fundo passa, conforme já a realidade em cidades como Porto Alegre, pela utilização de uma porcentagem do arrecadado com multas de trânsito no município. Nesse sentido, a criação do Fundo Municipal de Gestão Cicloviário estabelece como finalidade a implantação, manutenção e a estruturação, aparelhamento, a modernização e a adequação tecnológica dos meios utilizados para o desenvolvimento do transporte cicloviário no município de Caxias do Sul. Face ao exposto, solicito aos nobres pares desta Casa Legislativa a aprovação desta moção de apoio à criação do Fundo Municipal de Gestão Cicloviário. Solicito que esse documento seja encaminhado ao prefeito municipal de Caxias do Sul, ao seu Barbosa Velho, ao secretário municipal de Planejamento, Gilberto Bosquete, e ao secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Manuel Marrachinho. Caxias do Sul, 12 de dezembro de 2016, 141º da colonização e 126º da emancipação política. Esta é a leitura da moção, senhor presidente. Obrigado, vereador Guila, pela leitura. Em discussão, a moção número 34/2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Guila Sebem. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentando ciclistas aqui presentes no plenário, pessoal do Pedal Livre, Moreiras Cup, Massa Crítica, outros ciclistas que nos acompanham pela TV Câmara, que impossibilitados de estarem aqui, estão nos acompanhando pelo site da Câmara ao vivo. Enfim, todos os ciclistas de Caxias do Sul, os milhares de ciclistas que utilizam a bicicleta diariamente para uma das 4 finalidades que eu defino o uso da bicicleta. Eu não, né? Não sou eu que defino, eu aprendi, né? A gente pode usar ela para mobilidade, para ir ao trabalho, para ir à faculdade, para se deslocar para suas atividades profissionais. Nós podemos utilizar a bicicleta como uma alternativa de lazer, como muitos grupos, vereador Jaison, utilizam a bicicleta nos sábados à tarde, domingo, quartas, final do dia, como uma atividade de lazer. Também pode ser utilizada como uma questão esportiva, uma vez que, inclusive, é um esporte olímpico e que o mundo anda sobre 2 rodas competindo e desenvolvendo, vereador Felipe, o senhor que é um maratonista, desenvolvendo a paixão pelo esporte, pelo alto desempenho
e pela superação de limites sobre duas rodas. Ainda ontem eu via colegas aqui de Caxias ciclistas que fizeram uma rota de 403 quilômetros, sem paradas, né? Sem dormir 2, 3 noites, direto, 403 quilômetros pedalando, ou seja, superação de limites, que é a parte esportiva da bicicleta. Caminho de Compostela, Adiló me lembra aqui, e vai também ao encontro do cicloturismo, vereador Adiló, vereador Toigo, que tem também um projeto que tramita nessa casa, enfim, que é a ligação dos roteiros turísticos de Caxias pela bicicleta. Então, o modal sobre duas rodas pode ser para mobilidade, esporte, lazer ou para incentivo ao cicloturismo. Não tenho nenhum problema em deixar claro, até porque os vereadores sabem disso, e talvez alguns que nos acompanhem não tenham percebido o motivo de eu apresentar esta moção. Como falei no texto da moção, existe a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que prevê que municípios com mais de 20 mil habitantes, que é o caso de Caxias do Sul, criem o seu plano municipal de mobilidade. Proposta, inclusive, do plano de governo do prefeito Alceu, que irá concluir o seu mandato sem cumprir esse compromisso assumido com a mobilidade de Caxias, e especialmente, neste caso, com os ciclistas, uma vez que no plano municipal de mobilidade também estaria ali previsto a constituição do plano municipal cicloviário. E o projeto que eu apresentei nesta casa seria para regulamentar parte do plano municipal cicloviário com a criação do plano do Fundo Municipal Cicloviário, vereador Bandeira, que em Porto Alegre já é lei de autoria de um vereador. Eu, como característica do meu mandato, sou muito transparente. Eu copiei esse projeto de lei de um vereador do PT de Porto Alegre. A diferença é que o vereador do PT em Porto Alegre regulamentou parte do Plano Municipal de Mobilidade e do Plano Municipal Cicloviário, que já é lei em Porto Alegre. Então, tramitou pela Câmara de Porto Alegre, foi dado pela constitucionalidade e hoje é lei em Porto Alegre. Que um percentual do arrecadado com multas de trânsito seja destinado para o Fundo de Gestão Cicloviário, e lá deste fundo só sai para obras que sejam da inserção da bicicleta na cidade, no seu desenvolvimento. Aqui em Caxias, eu apresentei o projeto que cria o Fundo Municipal Cicloviário, de Gestão Cicloviário, imaginando que nesse tempo tramitaria pelo Executivo o Plano Municipal de Mobilidade e aportaria nesta casa. Não veio neste governo do prefeito Alceu e, por consequência, o projeto deste vereador, colegas, foi considerado inconstitucional. Ele seria constitucional se ele estivesse regrando parte do Plano Municipal Cicloviário, do Plano Municipal de Mobilidade. Como nós não temos o Plano Municipal nem de Mobilidade nem cicloviário, a iniciativa deste vereador, no final do ano passado, no final de 2015, foi considerado inconstitucional. Inclusive, eu votei pela inconstitucionalidade, como é da minha característica. Não vou ir contra a Constituição da República jamais, mesmo com a minha convicção da importância desse tema. Pois bem, estou concluindo meu mandato e percebo, colegas, pouquíssimos ou nenhum avanço na área da inserção da bicicleta na mobilidade de Caxias do Sul. Senhor presidente, se meu líder permitir continuar em declaração de líder. Senhor presidente, uma declaração de líder da bancada PP. Uma declaração de líder concedida à bancada do partido PP. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bandeira. Obrigado, presidente. Então, como eu comentava, concluo 4 anos de participação neste plenário, vereadores, com nenhum avanço na inserção da bicicleta na mobilidade em Caxias do Sul. Não por falta de comprometimento deste vereador, não por falta de reivindicações, e eu tenho a liberdade de falar, no meu entendimento, por falta de vontade política dos operadores da mobilidade em Caxias. Por falta de dedicação e de determinação do secretário de Trânsito e Transportes e do prefeito municipal. Porque, tecnicamente, inclusive, sabemos que existem projetos que tramitaram pela CEPLAN e a falta de prioridade política fez com que não avançássemos nesta pauta em Caxias do Sul. Por que eu trago esta moção? Vereadores que estão aqui hoje e que farão o seu voto estarão aqui no próximo ano.
poderão propor esse debate que eu não estarei aqui propondo. E, principalmente, o vereador Daniel Guerra, que está aqui, que irá votar esta moção, que quando retiramos o projeto, quando o projeto foi arquivado por ser inconstitucional, o vereador Daniel Guerra fez um discurso em defesa do Fundo Municipal de Gestão Cicloviário. A partir de janeiro, daqui 15, 16 dias, estará com a caneta. Deixará de estar aqui no Poder Legislativo e será o chefe do Poder Executivo. E quem pode criar o Fundo Municipal Cicloviário dentro da sua competência, sem ter vício de origem, sem ter inconstitucionalidade? O chefe do Poder Executivo. Então é um comprometimento deste vereador com todos os grupos de ciclismo e ciclistas particulares, individuais, e com todos os profissionais técnicos que defendem a mobilidade sustentável, para que a gente deixe também esse compromisso firmado com o futuro prefeito, vereador Felipe. Se é de vontade enquanto vereador, e assim ele se manifestou no final de 2015, tenho convicção que irá se manifestar hoje, que execute a partir de 2017, vereador Pedro, porque só depende da vontade política. E eu trouxe um número que eu julgo importante, colegas, porque nós, ciclistas, já estamos cansados de desculpas. São mais de 20 anos, são mais de 2 décadas que nenhum gestor público caxiense dedica prioridade e atenção à inserção da bicicleta na mobilidade. Nem ao seu Barbosa Velho, nem José Ivo Sartori, nem Pepe Vargas, nem Mansueto, nem Mário Vanin, nenhum prefeito de Caxias do Sul que tem autonomia e competência e a caneta para inserir este modal na mobilidade, fez algo em Caxias do Sul. Permite a parte. Uma dívida histórica. E eu não espero, já lhe permito, vereador Beltrão, eu não espero, vou ser bem franco, colegas, eu não espero que o futuro prefeito, em 4 anos, pague esta dívida que a cidade de Caxias tem com os ciclistas, com a inserção da bicicleta, mas comece a pagar. Porque se um prefeito não começar, cada dia estará mais longe o Caxias da mobilidade moderna. E a mobilidade moderna prevê a inserção da bicicleta. Vereador Beltrão, tem a sua parte. Vereador, eu tenho que lhe cumprimentar quanto ao objetivo da sua moção, concordo com o tema. Só apenas em relação a essa sua manifestação, relatando os prefeitos, a gente tem que saber que a cidade, em cada momento histórico, o prefeito cumpre com a tarefa daquele momento. Então, o prefeito Pepe, por exemplo, quando assumiu, não tinha nem corredor de ônibus. Então, ele fez a sua parte, tem o seu legado naquele momento histórico. Agora, Vossa Excelência participa de um governo de 12 anos. Então, fica desproporcional o senhor ir tão lá atrás na memória e responsabilizar até prefeito Pepe, prefeito Mansueto. Então, concordo com Vossa Excelência que, em específico, os 2 últimos governos, o segundo do Sartori e o último agora do Alceu, fizeram praticamente nada. Tem ali forqueta, alguma coisa, mas colocaram no programa de governo e, no entanto, se omitiram. Então, aí eu corroboro com Vossa Excelência. Mas apenas essa observação, porque, no mais, no mérito da moção, nós temos total concordância. Obrigado, vereador Beltrão. E eu participei 8 anos do governo Sartori e as prioridades foram outras. Acompanhei os 4 anos do governo Alceu como vereador desta casa, as prioridades foram outras. Assim como Vossa Excelência afirma, o prefeito Pepe foi prefeito 8 anos e teve outras prioridades que não foi o atendimento da inserção da bicicleta na mobilidade ou o pagamento desta dívida histórica da cidade com a inserção, com o atendimento aos ciclistas. Então, nesse ponto nós concordamos, são prioridades de governo. E o que eu estou apresentando aqui, e logo vou trazer os números, não precisa ser tão prioridade do próximo governo para se tornar realidade. Vereador Eloy Fris tem uma parte. Vereador Guila, assim, só para Vossa Senhoria entender a minha posição. Eu, desde criança, com 15 anos, subia na minha bicicleta, que ganhei do meu pai, e ia trabalhar lá na Pisani. Saía do bairro Cruzeiro e ia trabalhar na Pisani. Mas lá pregando caixa, lá na Pisani. Pregando caixa, lá na Pisani. Mas ali do bairro Cruzeiro até a Pisani é possível a gente ir, por conta de que praticamente nós não temos aclives, declives, né? Um terreno plano, né?
Mas isso é exceção em Caxias. Então, por que, vereador Guila, que provavelmente a bicicleta encontra muitas dificuldades em Caxias e os governos talvez não dê tanta atenção a essa questão do modal bicicleta? Porque, efetivamente, a questão física de Caxias é um empecilho. Na realidade, o que nós temos, efetivamente, vereador Guila, é atletas de fim de semana, atletas de depois de horário de trabalho, o pessoal que se dedica de forma esportiva ou de forma do ponto de vista da recuperação física, né? Mas, normalmente, as pessoas usam ônibus e usam veículos, né? Eu vi, por exemplo, a iniciativa do governador Sartori, e então prefeito à época, de fazer aquela pista na perimetral. Num primeiro momento deu certo, um monte de gente ia lá. Depois o pessoal abandonou, né? Abandonou, tem uma divisão entre as próprias organizações de ciclistas, né? Uns contrários, outros a favor e tal. Isso não significa dizer que não votarei favorável à sua moção, vereador. Votarei favorável. Mas eu digo que esse é um tema complicado de se debater em Caxias, em razão dessas dificuldades. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fristo. E que bom que Vossa Excelência não falou do clima também. Porque o pessoal fala, o clima de Caxias não permite o uso da bicicleta. A Europa faz -10, neve, e as pessoas usam a bicicleta para ir trabalhar. E, vereador Fristo, tem uma mudança da época que o senhor ia trabalhar de bicicleta para hoje. O relevo é o mesmo, mas as bicicletas não são as mesmas. Antigamente, uma bicicleta tinha uma marcha, pesava 15 quilos, 20 quilos. Hoje as bicicletas têm 18, 21, 24 marchas. A tecnologia chegou ao mundo de 2 rodas. São bicicletas feitas de fibra de carbono, alumínio, extremamente leves, com uma performance muito rápida. Então, não precisa ser um atleta profissional para pedalar por Caxias. E tem rotas alternativas com um relevo menor. As bicicletas são adequadas para relevos mais íngremes. E as nossas roupas hoje, que são desenvolvidas para o ciclismo, pode ser usada no verão, pode ser usada no inverno. Tem vários tipos. Mas, vereador Fristo, eu quero trazer um número importante que eu quero concluir aqui a minha fala, não fugindo do debate da viabilidade ou não. Acho que teríamos bastante o que debater aí. Eu creio na viabilidade, né? Também usava e trabalhava na Datacil desde os meus 15 anos, lá no bairro Floresta, saía do Pio Décimo até o Floresta de bicicleta, né? Tinha uma mountain bike laranja, usei ela bastante. Hoje não tenho saudades dela porque ela era muito pesada, mas enfim. Só o número. O orçamento do ano que vem, colega, a gente sabe da dificuldade econômica. Eu não quero aqui propor algo impossível de se alcançar. Mas o orçamento do ano que vem é de 1 bilhão 918 milhões. A previsão no orçamento em multas de trânsito, colegas, é de 3 milhões e 700 mil. O fundo que a gente propõe no projeto de lei é de 20%. Vamos, pelo momento da questão econômica, pela retração da arrecadação, vamos tirar o fundo para 10%. Eu falei que o orçamento é de 1 bilhão 918 milhões. A previsão de arrecadação em multa é de 3 milhões e 700. 10%, reduzindo o fundo de 20 para 10, perfaz 370 mil. Dá para fazer uma grande infraestrutura cicloviária em Caxias com 370 mil? Não, mas dá para começar. E 370 mil perfaz 0,019% do orçamento. Então não precisa ser uma grande prioridade do próximo governante, mas mostra identificação com a mobilidade sustentável e com a tendência mundial da inserção da bicicleta. Então, senhor presidente, com esse pequeno valor, concluo aqui, que eu vejo que meu tempo se extingue, nós podemos aportar 370 mil ano que vem no Fundo Municipal Cicloviário e já fazer a interligação do Parque Cinquentenário com a Praça do Trem, com a Praça das Feiras, com a Rede Férrea, com os macaquinhos. Pronto, está caindo de maduro. É só querer fazer, é só ter vontade política do nosso próximo prefeito. Por isso, apresentei essa moção, para trazer este compromisso do próximo prefeito, essa vontade política para a gestão que se aproxima. Obrigado aí, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jason Barbosa. Essa palavra na sequência. Vereador Guila, eu votarei favorável à sua moção. Fica aqui os elogios desse seu colega que o admira, que Vossa Excelência sempre trouxe esse importante tema das ciclovias para essa casa, mas não é só querer fazer, não é bem assim.
Porque Caxias do Sul, ou uma gestão pública, ela precisa olhar, por exemplo, as 7 escolas infantis que foram feitas, é preciso olhar a nível federal a obrigatoriedade que se colocaram os municípios e sem uma previsão de recursos para isso. É preciso, exatamente, alguém aqui presente diz, então não promete em campanha. É verdade. Se você observar as campanhas, e eu espero que essa que ocorreu agora, que cumpra tudo que prometeu, elas nunca se concretizam. Agora, muita coisa se concretiza. E, particularmente, e diria para aqueles que estão se manifestando aqui, o quanto nós respeitamos vocês. E que esse tema, novamente, da ciclovia é importante. Eu faço questão aqui de fazer o meu relato. Fui secretário do município, estou vereador. Estando vereador, a gente sabe que a Caxias que nós vivemos não é a Caxias apenas da mobilidade. É a Caxias da educação, é a Caxias... E junto ela está na Caxias, uma cidade do Rio Grande do Sul, falido, e do Brasil, que nós assistimos cada dia que nós ligamos a TV. Então, dentro dessa estrutura, os prefeitos recebem... Aliás, o vereador Guila Sebem foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Ele fez tudo o que ele imaginava e sonhava. Só o fato dele ser um gestor da iniciativa privada não garante que ele tenha condições de, estando na área pública, fazer todos os sonhos da população que votaram nele. Então, apenas para fazer esse relato. Mas eu preciso lembrar aqui da Caxias do Sul, 2013 a 2016, pela Fundação Abrinq, prêmio Prefeitura Amiga da Criança. É preciso lembrar aqui, prêmio Denatran, Escola Pública de Trânsito, isso em 2013, vereador Adiló. É preciso lembrar aqui, prêmio Expressão Ecológica. É preciso lembrar aqui a mobilidade urbana, a quantidade de investimento que foram feitos com recursos. E aí, vereador Guila, eu entro agora falando de mobilidade urbana, na nossa tristeza em relação às ciclovias. Vereador Guila, foi feita uma ciclovia lá na Zona Norte, o vereador Renato me ajuda a lembrar, não sei se é Zélia... Atílio Andreassa. Na Atílio Andreassa foi feita uma ciclovia e o pessoal dizia que era para os cavalos do prefeito. E para os ignorantes que se manifestam dessa forma, porque é uma ignorância, porque o vereador Guila foi de uma felicidade aqui, vereador Guila, quando o senhor disse o seguinte, não importa o local, pode ser íngreme, pode estar chovendo, não importa, é de uma maldade dizer que aquele local, e acho eu até de uma falta de generosidade, não importa se o terreno é íngreme ou não, qualquer local pode ter uma ciclovia. Agora, tem que ter, sim, uma motivação da comunidade. Eu lembro que o movimento comunitário, através do planejamento participativo, brigava muito por pavimentações. Pavimentação, saneamento. Quando começou a se resolver um pouquinho desses problemas, os bairros passaram a pedir área de lazer. Então, eu acredito, vereador Guila, que junto com os nossos guerreiros que estão corretos em pedir ciclovia, mas eu acredito que não dá para ir lá no interior, numa mobilização, e tirar os recursos de lá. Tem que se somar. Temos que convencer a população que naquele local vai ser usufruído, vai ser usado. Então, vereador Guila, parabéns, vou votar favorável à sua moção. Infelizmente, a nossa sociedade e também as nossas prefeituras, o nosso Estado e a nossa federação não estão ainda realmente com políticas prioritárias para esse setor, porque são tantas prioridades. E o pior de todas as corrupções é o desvio das prioridades, vereador Guila. Cumprimentos pela moção. Com a palavra, vereador Adiló de Domênico. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essa questão da ciclovia, vereador Guila, naturalmente eu votarei a favor da sua moção, mas o que eu
percebo, e notadamente com a obra de Forqueta, é que nós temos que evoluir no sentido do pessoal que usa a bicicleta e o governo estreitar o discurso para que tipo de obra fazer. Esses pequenos trechos que não vão de lugar nenhum a lugar nenhum, esses pequenos trechos, eles não resolvem o problema do ciclista, criam uma despesa muito grande para o município e uma imagem negativa para a bicicleta, que é o que está acontecendo em Forqueta. Se ao invés daquela obra lá, na Arthur Perotone, tivesse se usado aquele dinheiro para fazer um acostamento no asfalto que vai até Salete, seguramente nós teríamos feito ali 5, 6 quilômetros de acostamento que os ciclistas aproveitariam bem melhor. Então, é esse o sentido que eu acho que nós vamos ter que afinar, trabalhar todo mundo puxando para o mesmo sentido. Agora vem 70 quilômetros de asfalto do interior, aonde, se tu fizer um pequeno acostamento, bem feito, não precisa ter a mesma espessura da pista. Tu vai permitir as caminhadas ao pedestre e tu vai permitir a ciclovia. O que nós estamos fazendo hoje, nós não estamos atendendo nenhuma coisa nem outra. E Forqueta virou um verdadeiro símbolo contra o ciclista. A comunidade lá está em pé de guerra. Tanto que o ano que vem, se ninguém fizer, eu vou propor um plebiscito com a comunidade de Forqueta, porque o que está lá, eu vou seguir da Forqueta, não se vê um ciclista andando e o comércio dividido. Ficou a cidade do leste e a do oeste com uma ciclofaixa no meio, impedindo o estacionamento. Então, o pleito dos ciclistas, ele é justo. Caxias tem essa dívida. Vossa Excelência, vereador Guila, tem razão, mas também nós temos que estreitar essa conversa e clarear o que os ciclistas querem. Topografia não é problema. No mundo inteiro se anda. Quem faz o caminho de Santiago de Compostela, pelo amor de Deus, de bicicleta, e gente de Caxias já foram lá fazer aquele caminho. Então, eu acho que é o que está faltando, é nós melhorar essa conversa e Caxias realmente inserir nas próximas obras e fazer um plano de acostamento dessas estradas, especialmente as que saem da cidade em direção ao interior, seja aqui para Vila Cristina, Montebérico, Fazenda Souza, que daí nós vamos aproveitar para caminhada e vamos aproveitar também para ciclista. É a minha opinião, pode ser que eu esteja errado, eu tenho bicicleta, mas acho que seguramente 2 ou 3 anos que não pratico, mas andei muito de bicicleta na minha vida e Vossa Excelência tem razão, as bicicletas de hoje não são mais as bicicletas de uma vez, que qualquer sinal de moro tu tinha que descer e empurar, a gente mais empurava do que andava. Hoje não, hoje para isso existe calçado adequado, pedaleira adequada, as bicicletas são leves, elas têm 21, 24 marchas, quer dizer, hoje tem muito recurso com amortecedor, etc, etc. Senhor parte, vereador Guilherme. Obrigado, vereador Adiló. E Vossa Excelência me fez lembrar daqui a pouco um avanço, é que nós não concretizamos o avanço em obra, então a gente não visualiza mas quando nós reivindicamos e levamos ao pedido ao prefeito, ao seu Barbosa Velho, que analisasse que em todas as obras do PAI 3 a inclusão de ciclovia. E eu sou o testemunha que ele chamou o secretário de Planejamento, Bosquete, e pediu, revise todos os projetos do PAI 3, todos os 70 quilômetros, e onde for viável a implantação de ciclovia, eu determino a implantação. Só que, infelizmente, não vimos essa obra concretizada, mas eu sei que, por exemplo, no projeto da Arziro Galaface, tem ciclovia prevista dos 2 lados. Isso é um avanço, porque é uma estrada vicinal, estrada de interior, é mais utilizada para fins esportivos ou para fins de lazer. E quanto à Forqueta e quanto a Atílio Andreassa, o que acontece, vereadores? É uma ciclovia que liga nada a lugar nenhum. Como é que tu chega em Forqueta pela RS? Como é que tu vai de bicicleta pela RS? Extremamente perigoso. Como é que tu chega na Atílio Andreassa pela Rota do Sol? Como é que tu chega pela Rota do Sol andando de bicicleta no meio de caminhões sem respeito do motorista? Que isto o fundo também prevê. O recurso pode ser usado para educação de motoristas na convivência com o ciclista e do ciclista com o motorista. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Guila. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gustavo Toigo. Boa tarde, presidente.
nobres pares. Moção importante, vereador Guila. Com certeza irei votar de forma favorável, até porque estou enfrentando essa temática nesta casa e sou testemunha que Vossa Excelência há bastante tempo trava esse assunto neste legislativo, mas não é a única pessoa. Já na legislatura passada, a vereadora Denise propôs as instituições das ciclofaixas no município. Tivemos hoje deputado estadual e nosso colega vereador Vinícius Ribeiro, que também enfrentou essa temática, e esse vereador também tem projeto protocolado instituindo as diretrizes do transporte cicloviário no município. Um trabalho que a gente fez de forma muito acurada, mas com a participação dos grupos ciclísticos de Caxias do Sul. Colhemos informações do Grupo Pedal Livre, do qual participo com muito orgulho. Também convidamos o Grupo Massa Crítica a participar, não nos encaminhou a princípio sugestões. Também as mulheres do pedal. Enfim, eu tenho uma concepção com relação à questão cicloviária, ciclística no nosso município. É uma via que não tem mais volta. E digo isso afirmando, porque quando era jovem, vereador Neri, eu habitei por um curto período de tempo na Europa, em Londres, e lá não tínhamos 100 metros de ciclovia. 100! Em 1991. Hoje, nós temos centenas e centenas de quilômetros por toda Londres, que liga praticamente toda a Inglaterra. E nós precisamos, sim, com o devido tempo, porque isso também não é uma questão somente de relevo, porque subida e descida hoje com a tecnologia das bicicletas se pedala perfeitamente. Talvez o nosso traçado viário, que ele é chamado de xadrez romano hoje, não nos permite, quem sabe, uma intervenção mais forte na questão de nós implantarmos a ciclovia propriamente dita. Mas aí nós temos outras ferramentas, que são as ciclofaixas, que são as vias compartilhadas, que são pintadas, inclusive segregadas com tachões. Então, realmente, nós vamos precisar enfrentar isso, e esse projeto que eu coloco à disposição, vereador Guila, que são as diretrizes do transporte cicloviário, com certeza não conseguiremos aprovar em tempo nessa legislatura, mas nós iremos sim desarquivá-lo já em fevereiro, mas entendo que a proposta da criação de um fundo municipal venha ajudar as medidas que estão constantes nesse projeto. E Vossa Excelência falou numa que eu entendo que uma das mais importantes, que o município deve manter ações educativas e permanentes com o objetivo de promover padrões de comportamento e de segurança ao ciclista. Mas isso não é necessário dar somente ao ciclista, também ao motorista, que é aquele que trafega com seu veículo, enfim. Então, outras sugestões que foram colocadas no projeto de suma importância, que o município poderá estabelecer parcerias público-privadas para a realização de ciclovias. E mais, na elaboração de projetos de construção de praças, parques, incluindo parques lineares com área superior a 4.000 metros quadrados, deve ser contemplado com tratamento cicloviário. E mais, vereadora Denise, essa é uma sugestão, inclusive, dos grupos ciclísticos. Na construção de empreendimentos com grande impacto urbano, deverá ser cobrada como contrapartida à construção de ciclovias. Então, nós entendemos que é perfeitamente importante esta moção, vereador Guila, porque um percentual, ainda que pequeno, né, oriundo das multas aplicadas, e quando se aplica uma multa, se percebe que se infringiu uma lei de trânsito, ela pode sim vir a ser aplicada neste que é um modal muito importante ao lado do modal do transporte coletivo, que transporta milhares e milhares, um transporte massivo, que é o transporte coletivo. E diga-se de passagem, Caxias do Sul fez uma revolução na área da mobilidade, ao lado de grandes cidades do país, e que ainda a população caxiense não reconheceu e não entendeu ainda bem. Talvez até mesmo por falha nossa, dos vereadores, da administração, de quem tem o dever de fazer a gestão do transporte, que ainda não soube
telegrafar de forma exaustiva a importância do transporte coletivo, que deve vir para e passo também com esse transporte que não polui, que não tem gastos, que é barato, que é bom para a saúde, que é bom para todo mundo, que é o transporte cicloviário. Então nós vamos precisar avançar, com certeza é uma via que não tem volta mais, mas repito, nós precisamos também, e isso é uma prioridade nacional, que o governo federal aporte com políticas públicas de incentivo para se acessar investimentos, para que se possa colocar esses recursos na formatação de ciclovias e outros equipamentos públicos, incentivando o uso da bicicleta. Votaremos favorável, vereador Guila Sebem, importante este Fundo Municipal Cicloviário. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão. Em votação, a moção 34/2016. Para declarar o voto, vereador Guila Sebem. Obrigado, senhor presidente. Por lógico, votarei favorável a essa moção de apoio à criação do fundo. E como fui muito objetivo e transparente, vereador Felipe, nas minhas falas aqui, obrigado pelos apartes, pelas participações também, a dedicação do vereador Toigo, é uma forma de nós viabilizarmos o cumprimento de um compromisso assumido com o candidato Daniel Guerra, que vai ser gestor de Caxias no ano que vem. Incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, criando ciclovias úteis e seguras para o deslocamento dos cidadãos. Então eu voto favorável ao fundo para viabilizar esta promessa de campanha. Viabilizar a rota cicloturística, estruturando um percurso nos roteiros turísticos já existentes. Então voto a favor do fundo para que nós tenhamos identificado no orçamento, vereador Toigo, voto a favor da criação do fundo, para que nós tenhamos identificado no orçamento público do município de onde sairão os recursos para fazer essas intervenções propostas durante o período eleitoral. Para que não se... É momento de dificuldade, não temos recurso para a bicicleta, 0,019%, perfaz 370 mil. E se nós recuperarmos a economia em 17, em 18, podemos ir para 20%. Do valor arrecadado em multa, que perfaz 740 mil. Ah, mas é muito recurso. 0,038% do orçamento. E o que nós investirmos em bicicleta, colegas, concluo aqui minha fala, nós iremos economizar em saúde pública. Quem usa bicicleta adoece menos, utiliza menos o sistema SUS, tem uma qualidade de vida melhor. E a convivência da bicicleta e do automóvel trará menos acidente de trânsito. E isso perfaz a economia de recurso público. Então, se investe se economiza 2, 3, 4 em segurança, mobilidade e saúde pública e educação, por lógico. Voto favorável, senhor presidente. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Zoraide Silva, senhor vota? Vota ok? Voto favorável? Encerrada a votação. A moção 34/2016 foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Voto favorável do vereador Adelino Teles, Adilode Domênico, Ana Corso, Arlindo Bandeira, Daniel Guerra, Denise Pessoa, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Felipe Gremelmaier, Flávio Cassina, Guila Sebem, Gustavo Toigo, Jaisso Barbosa, Joarce, Nerio Carteiro, Pedro Inserte, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Rodrigo Beltrão, Virgílio Costa e Zoraide Silva. Ausente da votação, o vereador Renato Nunes.